Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Aqui é a professora Evelyn e hoje nós vamos estudar sobre figuras de linguagem. O assunto das figuras de linguagem já foi tratado em outros anos. Inclusive, no 7º ano, nós estudamos um pouquinho de figuras de linguagem, algumas bem poucas, e eu falei muito rapidamente sobre o assunto lá atrás. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais e vamos estudar várias figuras de linguagem. Não iremos estudar todas, pois são muitas, mas talvez as principais, ok? Então, antes da gente começar o assunto em si, que são as figuras de linguagem, a gente precisa primeiro conhecer duas palavrinhas: denotação e conotação. Então, o que significam essas duas coisas? Normalmente a gente vai ouvir dessa forma, ou a gente vai ouvir como sentido denotativo e sentido conotativo. Então, vamos para o significado. Denotação é quando a gente usa uma palavra, uma expressão, com o seu sentido literal. Guardem bem isso, sentido literal. O sentido restrito, objetivo dicionarizado. Então, é da forma que está constando no dicionário. Já a conotação, ou sentido conotativo, é o famoso sentido figurado, que é o sentido que depende do contexto, é um sentido que envolve a expressividade. É nesse sentido, o sentido conotativo, que a gente vai trabalhar as figuras de linguagem. Para vocês não esquecerem, lembrem-se que denotação começa com a letra D, refere-se ao sentido do dicionário, que também começa com a letra D, ok? Vamos ver um exemplo aqui para ficar bem claro essa definição, ok? Então, vejam essa frase. O que foi, menino? Está pensando na morte da bezerra? O que significaria, então, essa expressão em destaque, morte da bezerra? Nós poderíamos ter aí dois significados distintos. E quais são eles? O primeiro significado, no sentido literal ou denotativo do dicionário, a gente poderia pensar que o menino possuía uma bezerra, um animalzinho de verdade, e essa bezerra morreu. Então, esse menino que está pensando na morte da bezerra, ele está pensando na bezerrinha dele que morreu. Ou seja, isso é o sentido literal, o sentido do dicionário. Morte e bezerra estão sendo vistos da forma literal, da forma dicionarizada. Tudo bem, mas quando a gente fala essa expressão, a gente sabe que a gente não está querendo dizer isso. A gente está querendo dizer outra coisa. E o que é essa outra coisa? É o sentido conotativo, o sentido figurado. Qual é o significado, então? O sentido figurado dessa expressão, o sentido conotativo, significa que o menino está distraído, pensando em outras coisas. Então, quando alguém fala, menino, está pensando na morte da bezerra? Está querendo dizer que o menino está distraído, pensando em outras coisas. Então, aí é um exemplo claro de sentido denotativo e sentido conotativo. O que são, então, as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, também conhecidas como figuras de estilo, são recursos da língua usados para tornar mais expressivas as mensagens, ou seja, tornar rico aquilo que a gente quer exprimir, trazer originalidade e criatividade à nossa mensagem. As figuras de linguagem, elas são divididas em 4 categorias, mas nesse momento não há uma necessidade da gente saber cada uma dessas categorias. Então, eu vou rapidamente explicar cada uma delas para vocês, mas o importante é saber o que são as figuras de linguagem, sabendo reconhecê-las e empregá-las dentro do texto de vocês, tá? Então, a primeira categoria são as figuras de som, que são aquelas que trabalham a sonoridade dentro de um texto. Depois tem as figuras de construção, que são aquelas que mexem com a construção do período, né? Com a ordem e a concordância dentro de um período. Depois nós temos as figuras de pensamento, que são as que ampliam ou alteram o sentido e as relações entre as palavras. E as figuras de palavras, que são as que visam usar de forma não convencional as palavras. Bom, agora nós vamos partir diretamente para os exemplos das figuras de linguagem e explicação de cada uma delas. É importante reforçar que todas elas, os exemplos serão com trechos de música. Então, primeiro eu vou apresentar alguns trechos de música e depois eu vou mostrar onde é que está a figura de linguagem e só ao final eu falo o nome e a explicação de cada uma, ok? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo.
Aqui eu tenho dois trechinhos de músicas diferentes. O primeiro trecho fala o seguinte: amanhã não acordo cedo, vou sair de vermelho, seduzir o mundo inteiro. E o segundo trecho é: e só de pensar sei que já vou estar morrendo de amor. Se nós olharmos esses dois trechos, nós vamos perceber que tem duas partes aí, nos dois trechos, que a gente vai notar um uso diferenciado da linguagem. Então, quando no primeiro trecho o autor fala que ele vai seduzir o mundo inteiro, quando no segundo trecho o autor fala que ele vai morrer de amor, obviamente que ele não vai seduzir o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, e obviamente que ele não vai morrer de amor. Isso tudo está no sentido figurado. O nome dessa figura de linguagem usada aí é a hipérbole. Hipérbole nada mais é do que o exagero na afirmação. Hipérbole é uma figura de linguagem bastante usada, como, por exemplo, quando a gente fala que eu já falei mais de 1000 vezes para você que eu não quero que você faça isso. Dificilmente alguém já vai ter falado mais de 1000 vezes, mas a gente exagera na afirmação, porque a gente está querendo dar uma intensificada no que estamos falando. Então, essa é a hipérbole, ok? Bom, agora nesse outro trechinho, eu tenho: agarro forte a rosa na lama, menino ou homem, você me deixou partir sem dizer que me ama. Eu não pensei que fosse para tão longe essa viagem. E a segundo trecho: e se meus olhos fecharem, quando minha hora chegar, não chores por mim. Nesses dois trechinhos, a gente poderia dizer que essas partes que estão em vermelho, eu não pensei que fosse para tão longe essa viagem, e quando minha hora chegar, coincidentemente estão falando sobre a mesma coisa, né? As duas estão querendo se referir à morte, né? Quando eu falo uma viagem tão longa, ou quando eu falo de quando chegar a minha hora, estou querendo me referir, usar de outras maneiras, expressões querendo me referir à morte. Nesses dois casos, nós estamos usando uma figura de linguagem chamada eufemismo. O eufemismo nada mais é do que uma suavização de algo que eu quero dizer, mas eu não quero falar de forma direta, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que em vez de uma pessoa que ela morreu, eu falo que ela descansou, eu falo que ela foi morar com Deus, eu falo que ela virou uma estrela, estou suavizando a informação. Então, estou usando o eufemismo. A próxima figura de linguagem aí agora, vamos ver se a gente consegue identificar. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. E no outro, mesmo que você suporte este casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com seus cabelos brancos. Nos dois trechos, nós temos essas partes aqui que são as figuras de linguagem. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, e embaixo 10, 20, 30 anos. Percebam que nas duas a gente de cara percebe uma sequenciação, né? 2, 3, 4, 10, 20, 30, neste caso com números, mas não necessariamente precisariam ser com números. O nome dessa figura de linguagem é a gradação. A gradação é quando eu tenho uma enumeração ou então quando eu uso ideias em progressão. Então, por exemplo, caminhou, acelerou o passo, correu. Então, eu tenho uma gradação, tá? Caminhou, acelerou o passo, correu. Então, nos exemplos estão com números, mas não precisa ser com números. E também pode ser em sentido decrescente também, né? Digamos que eu falasse correu, diminuiu o passo, caminhou. Então, a gradação ela pode ser das duas formas, tá? Sentido crescente, sentido decrescente. Agora a gente vai para mais uma figura de linguagem, só para encerrar essa primeira aula, tá? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E a outra é: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Nesses dois trechinhos, as figuras de linguagem estão aqui. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã e há 10.000 anos atrás. Essa figura de linguagem é muito interessante porque a gente vai ter aí algo que muitas pessoas usam, que é o pleonasmo. Quando eu falo que sorriu um sorriso, beijou com a boca,
eu estou sendo redundante, ou seja, estou falando a mesma coisa duas vezes. Então, eu falo que isso é um pleonasmo. E no segundo trecho, há 10 mil anos atrás, há já indica que é algo no passado. Então, eu não preciso usar a palavra atrás para me referir a passado. Quando eu falo há 10 mil anos atrás, eu estou usando duas vezes o termo do passado. Nesses casos, essas expressões foram usadas para reforçar as informações. Então, eu quero que ela fale que ela sorriu um sorriso pontual, não foi qualquer sorriso, foi um sorriso pontual. Pontual no sentido de que é sempre no mesmo horário, sem atraso, e pontual no sentido de que acontece apenas naquele momento, pontual. E há 10 mil anos atrás, por exemplo, também rima, né, ali embaixo com demais. Então, elas são intencionais, esses pleonasmos são intencionais, essa redundância, essa repetição, ela é intencional. E por que eu falei, então, sobre ser intencional? Porque o pleonasmo, ele pode ser uma figura de linguagem ou um vício de linguagem. E qual seria a diferença entre eles, né, entre ser figura ou ser vício? Então, a figura de linguagem, como nós já vimos, é uma construção que se desvia do padrão para alcançar uma maior expressividade. Então, ela é intencional. Já o vício de linguagem é um desvio que se dá pelo desconhecimento do léxico, ou seja, do vocabulário, das palavras da língua ou de uma norma, de uma regra daquela língua. Então, vamos ver aqui dois exemplos, um de cada uma das coisas, né? Um de figura de linguagem e um de vício de linguagem. Então, o pleonasmo, enquanto figura de linguagem, ele é conhecido como pleonasmo literário. Então, aqui o exemplo é: e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento, que é um trecho do soneto de fidelidade. Então, a expressão rir meu riso seria um pleonasmo, porque ele é uma repetição, ele é uma redundância, mas a gente considera uma figura de linguagem porque ele tem uma intenção, que a intenção, no caso, seria de reforçar a ideia do riso. Já no exemplo de baixo, pleonasmo vicioso, a gente tem a seguinte frase: o vereador municipal disse que as contas apresentaram um superávit positivo. E aí nós temos duas expressões que são vícios de linguagem: vereador municipal, porque você está vendo aí uma repetição de informação, e superávit positivo. Se é um superávit, já é positivo, então não existe a necessidade de se colocar as duas palavras. Isso é uma repetição e não é adequada esse tipo de repetição. Não é nem que, pode se colocar ou não, mas não é adequado que a gente faça esse tipo de repetição. É conhecido, chamado então de vício de linguagem. Bom, o pleonasmo como vício de linguagem, ele é chamado de pleonasmo vicioso. E entre os pleonasmos viciosos, existem alguns que com certeza a gente já ouviu em algum momento, tá? Então, eu coloquei uma lista aqui para vocês darem uma olhadinha para ver se vocês reconhecem algum deles. Então, temos aqui acabamento final, adiar para depois, amigo pessoal, bonita caligrafia e assim por diante. Se vocês perceberem, vocês vão notar que são expressões que são redundantes, ou seja, expressões repetitivas que a gente usa duas ou mais palavras para falar a mesma coisa. Então, não é adequado que a gente use esse tipo de expressão. Algumas muito famosas são entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo e assim por diante. Então, os pleonasmos viciosos, eles não são intencionais, diferentes da figura de linguagem pleonasmo. O vício de linguagem não é adequado que a gente use, ok? Então, a diferença entre uma figura de linguagem e o vício de linguagem é a expressividade e a intenção desse uso, né? O porquê que eu estou usando essas expressões, tudo bem? Bom, a aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem, ok? Então, na próxima aula, vocês vão acompanhar, a partir daqui, o restante das figuras de linguagem, ok? Muito obrigada pela atenção e um abraço.